Bom dia, pessoal. Ótimo dia para todos vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vocês podem perceber que teve um salto absurdo na qualidade, né? Eu estou usando um equipamento emprestado. O meu celular não tem uma câmera muito boa. Ele é um celular que tem uma tela parecida com a de... não sei se vai dar para focar aí. Como é que faz? Enfim, ele tem uma tela parecida de Kindle, mas é colorido, né? Uma tela de e-ink. Muito bom. Não machuca os olhos. Você precisa de luz do sol, de fato, para conseguir ver a tela. Enfim, só que a câmera não é muito boa, né? Não se compara a de um iPhone. Tô com um microfone novo também, o pessoal falou que o áudio do último vídeo não ficou muito bom, mas eu ainda pretendo continuar com esse ritmo mais informal, menos edição e por aí vai. Uma conversa mais íntima, talvez. Intimista? Não sei. Hoje eu queria falar de um assunto que é bem interessante, acho que interessa bastante vocês. Vamos falar um pouco dos pilares, né? Na verdade, eu queria trazer primeiro o primeiro pilar, sono, né? O que eu quero dizer com pilares? Para quem não me acompanha já há muito tempo, né? Talvez não entenda. Eu tenho estudado muito o que é importante para você ter uma vida boa, para você ter uma vida que vale a pena ser vivida, para você não só ser feliz, mas conseguir um pouco além. A nossa vida ela não deveria ser resumida em ser feliz ou não. Isso está mais relacionado com hedonismo. O certo não é exatamente a busca da felicidade, mas a busca do propósito, a busca de algo maior, né? E eu, como médico, eu venho estudando já há bastante tempo o que eu posso fazer para transformar a vida das pessoas, que vai além de um remédio, vai além de um suplemento ou uma cirurgia, por exemplo. O que pode fazer, o que eu consigo fazer de mudança na vida da pessoa para ela ter uma longevidade melhor, para ela ser mais saudável ao longo da vida dela, para ela conseguir cumprir seus objetivos como pessoa, como homem, como pai, como mãe. Enfim, isso tudo me levou por tentativa e erro mesmo, eu vou ser bem honesto. Eu fui atendendo as pessoas e eu tentava fazer isso, fazer aquilo, às vezes dava errado, às vezes dava certo. E eu fui refinando, né? Eu fui refinando cada vez mais. E eu cheguei ao que hoje eu chamo de pilares. Que são as coisas mais importantes, as coisas que você faz um esforço pequenininho e aquilo tem um desdobramento incrível na vida da pessoa. Quais são os pilares? São sono, dormir direito, né? Dormir bem, um sono que é restaurador, acordar descansado, por aí vai. Atividade física, e aí, né, tem vários tipos de atividade física possíveis que a pessoa pode fazer. Às vezes já aconteceu de eu atender um cara que o problema dele era justamente porque ele estava fazendo atividade física demais. Foi um problema sério, a gente conseguiu resolver, ficou tudo certo. E alimentação. Alimentação, assim, hoje em dia a gente tem muito mito. A gente tem um entendimento muito mal do que é uma alimentação adequada, uma alimentação decente, né? Espiritualidade, transcendentalidade. Algo que para você vai além da sua vida. Alguma coisa que te dá motivo, te dá propósito de seguir adiante a cada dia que passa. Para algumas pessoas é Deus, para algumas pessoas é a natureza, para algumas pessoas é a família. O que faz você acordar e querer lutar dia após dia? Tem gente que nem tem nada assim. Isso é muito importante, muito, muito importante. Claro que
na minha consulta, eu aprendi a abordar alguns outros assuntos também que são muito importantes, né? Se a pessoa tem algum vício, se ela tem algum hobby, que é muito importante também, como que é o jeito que ela lida com outras pessoas, se ela consegue conversar, socializar. Eu atendo muitas pessoas que são neurodivergentes, então acaba que tem muita pessoa, por exemplo, transtorno do espectro autista, um TDAH, alguma coisa assim, e às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para se relacionar. E isso é importante também de ser abordado, porque o ser humano não é um animal, não era para ser um animal solitário, né? E isso é uma coisa que vocês vão ver que está em toda a minha abordagem, do início até o fim. O que eu busco, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Eu busco entender como o ser humano era em seu auge, 10 mil anos atrás. Na época que a gente era caçador e coletor, como que a gente vivia, como a sociedade se comportava, o que os humanos comiam. Naquela época o nosso cérebro era uns 8% maior. A testosterona era o dobro, triplo, dependendo de com o que você compara. E as pessoas não tinham câncer, por exemplo, não tinham cáries. Era tudo completamente diferente. Então eu busco me aproximar do que é o ideal do ser humano do passado. Tá? Se você pega, por exemplo, um cachorro, o cachorro é um lobo domesticado, certo? Se você pega o cachorro de hoje em dia, ele teve a alimentação dele completamente alterada. O estilo de vida dele foi completamente alterado. E por conta disso ele vive menos, ele tem diabetes, ele tem câncer, doenças humanas, que o lobo não tem. E se você pega um cachorro e você coloca para ele se comportar como o ancestral dele, ele vai viver mais, ele vai viver uma vida melhor, ele vai viver uma vida mais digna. E é mais ou menos seguindo isso que eu busco todas as condutas. Eu quero aproximar você do ser humano que era o nosso antepassado, que vivia melhor, que tinha uma vida mais bonita. Claro, não dá pra gente simplesmente largar a nossa casa e viver de forma nômade, caçar e por aí vai. Mas a gente pode aproximar o máximo possível do natural, certo? O ser humano de hoje é um ser humano domesticado, querendo ou não. É como se a gente fosse o lobo que foi alterado para virar um cachorro. Se você pegasse um ser humano de 15 mil anos atrás e colocasse ele hoje, ele ia ser mais inteligente que a gente. Claro, se você desse estudo para ele. Ele ia ser mais forte que a gente. Ele ia ser mais saudável que a gente. E ele não ia entender o que aconteceu com o mundo. Enfim. Então hoje eu queria focar um pouco no primeiro pilar, no sono. Eu não estou com um roteiro aqui, talvez eu devesse estar, mas eu queria fazer essa coisa um pouquinho mais informal, falar da minha cabeça mesmo, para testar, fazer um teste, ver se vai ficar legal, ver o que o pessoal acha. E, enfim, vamos falar um pouco mais sobre o sono, né? Primeiro pilar. Depois eu vou falar sobre os outros. Mas vamos começar com o sono. Não é à toa que ele é o primeiro pilar. A minha lista de pilares, né? Não é, eu não coloquei por acidente a ordem. A ordem é justamente essa: sono, atividade física, alimentação, espiritualidade, tá? Por quê? Porque uma pessoa que dorme mal, uma pessoa que tem privação de sono, privação crônica de sono, ela pode... Nossa, tá cheio de inseto aqui, desculpa ficar coçando o tempo inteiro. Uma pessoa que tem privação de sono, ela não dorme direito a tempo, ela pode desenvolver, isso pode meio que simular qualquer tipo de doença mental, tá? Então,
A pessoa pode começar a dissociar, sentir que não está dentro do corpo dela, sentir que o mundo não é real, sentir que as pessoas não são reais, que são bonecos. E isso pode causar um desconforto enorme. Ela pode começar a ter um episódio depressivo, por exemplo, e isso pode acontecer depois de uma só noite mal dormida. A pessoa dormiu mal uma noite, teve que virar à noite, ou, sei lá, virou à noite estudando, ou trabalhando, fez um plantão noturno no trabalho, por exemplo. No dia seguinte ela já pode acordar querendo, né, eu não posso falar por conta do YouTube, ela pode acabar acordando querendo acabar com a própria vida, né, se é que você me entende. Depois de uma noite só mal dormida. Então isso é extremamente importante, tá? Se a pessoa tiver tendência a algum tipo de problema, por exemplo, a pessoa tem bipolaridade, ela dormir mal pode desencadear um surto, uma crise, né? Um momento de depressão extrema, um momento de mania extrema. A pessoa pode começar a ficar com um neuroticismo muito elevado, ela pode começar a achar que estão perseguindo ela, que estão querendo matar ela, ou fazer coisas ruins com ela, ou que as pessoas olham feio para ela, ela pode ficar ansiosa. Então uma coisa que eu digo é o seguinte, qualquer médico devia saber disso. Antes de você começar a passar um remédio para a pessoa, antes de você dar um diagnóstico para a pessoa de depressão, de ansiedade, você primeiro tem que ver se ela está dormindo bem. E se você conseguir fazer ela dormir bem, a saúde mental dela melhora automaticamente. É incrível isso. Então, assim, será que ela está dormindo mal porque ela tem depressão? Será que ela está achando que está depressiva, mas na verdade ela está dormindo mal? Meio que não importa. Se você pegar essa pessoa e colocar ela para dormir direito, ela vai efetivamente melhorar os sintomas dela. Todos os sintomas. Ela vai viver uma vida melhor. E assim, como faz para dormir melhor? É fácil falar, você tem que dormir melhor e tal. E assim, por muito tempo eu falava para as pessoas, não, você tem que dormir melhor. Sai do celular uma hora antes do momento que você tem que dormir. Para de mexer com telas uma hora antes do momento que você tem que dormir. Higiene do sono, né? Um assunto muito falado, não sei se vocês já tiveram contato, né? Higiene do sono é basicamente não ficar mexendo com tela uma hora antes de dormir, não ficar ligando luz forte antes de dormir, ou acordou de noite para ir no banheiro, não ligar a luz forte. Ter um horário certo para dormir, ter às vezes um ritual para ir dormir. Tem várias coisas que a gente pode falar dentro do conceito de higiene do sono. Às vezes fazer um exercício físico muito intenso logo antes de dormir atrapalha um pouco também. Ficar mandando mensagem, discutindo, falando e tal, qualquer coisa que deixe sua mente ligada em vez de desligar, pode atrapalhar o seu sono. Só que não é só isso, tá? Se você pega uma pessoa que está com a mente muito ruim e você coloca ela para fazer higiene do sono, o que vai acontecer? Ela vai surtar. Uma hora antes de dormir, sem fazer nada, sem mexer no celular, sem se distrair, ela vai surtar. Por quê? Porque a mente dela tá enchendo o saco dela, tá fazendo ela pensar em coisa ruim o tempo inteiro. Tem essa conta para pagar, essa pessoa, eu acho que ela não gosta de mim, meu chefe vai me mandar embora, minha mãe tá doente. Enfim, você vai ficar remoendo coisas na cabeça que são verdade. Mas se sua mente estivesse saudável, você não tava pensando nisso desse jeito. Você estava mais calmo. Então, para uma pessoa que está numa situação dessa, não dá para abordar, às vezes, o sono de forma direta, de forma incisiva. Não, durma mais. Não vai ser com um remédio que você vai pegar e vai fazer ela dormir melhor. Tá? Tem muita gente que erra nisso. Eu tenho muitos colegas médicos que parecem não entender muito bem isso. Eles pensam, a pessoa tem que dormir melhor. E eles forçam ela a dormir com um remédio. Só que os remédios que te forçam a dormir, que te mantêm dormindo, que induzem o sono,
eles normalmente danificam a qualidade do sono. Eles atrapalham a sua capacidade de entrar no sono REM, atrapalha a sua capacidade de entrar em algum estágio do sono aí que vai te descansar de fato. E você dorme, ok, mas você acorda parecendo que não dormiu. Isso não vai adiantar. Então a gente tem que abordar de alguma forma melhor. Se higiene do sono não adianta. Se tomar um remédio para ser uma tijolada na cara, para você apagar, não funciona, o que eu faço? E aí que entra os outros pilares, principalmente o da atividade física. Tá? Eu vou entrar de forma mais aprofundada nessa questão de atividade física mais para frente. Hoje a gente vai falar mais de sono. Só que se for o seu caso, se você acha que você não está dormindo porque você está muito ansioso, higiene do sono e parar de mexer em tela e tudo mais, piora a situação, sua cabeça fica a mil, você está muito ansioso, está maluco, faça atividade física, isso vai ajudar. Tá? Então a gente tem que falar um pouco de atividade física, mesmo durante um episódio que eu estou falando sobre sono. Agora, tem várias coisas que a gente pode falar mais a respeito do sono, né? Deixa eu explicar mais ou menos como que funciona. Eu vou ser honesto com vocês. A medicina não entende muito bem como o sono funciona ainda. A medicina não entende muita coisa ainda. Tem muita coisa que é conhecimento antigo, que sua avó falava, que, né, conhecimento popular, que a cada 10 anos a medicina pega, nossa, aquilo era verdade, não era bobagem o que a gente falava. Então a gente sempre está descobrindo que na verdade tem muita coisa aí do conhecimento popular que a gente já sabe há muito tempo que é verdade e a medicina ainda não sabe explicar direito. Né? Por exemplo, tomar sol faz tão bem. A medicina fala, é por conta da vitamina D. Não, tem muito mais coisa além disso. Pretendo falar a respeito disso mais pra frente também, só sobre tomar sol. Né? Um vídeo só sobre tomar sol. E o sono, basicamente o que a gente sabe até então é que enquanto você está acordado, o metabolismo do seu corpo ele vai gerando lixo, digamos. Quando você pega e faz força, aquelas células ali, elas geram lixo, tá? Um lixo que é fruto do metabolismo, tá? Eu vou simplificar aqui porque o objetivo não é, né, dar uma aula de faculdade, o objetivo é fazer você conseguir ter uma vida melhor, tá? Então assim, na hora que você faz força, o músculo, a fibra muscular, ela tem um metabolismo, esse metabolismo gera um lixo, tá? É tipo quando você come e você tem que fazer cocô depois. O músculo funciona de uma forma parecida, ele vai estar comendo energia, oxigênio e tal, e ele vai estar fazendo o cocôzinho dele lá, no seu organismo. Quando isso acontece no corpo, né, no seu braço, na sua perna, né, no seu abdômen, por aí vai, esse lixo, ele vai para o sistema linfático, ele vai para o sangue, enfim, o seu corpo consegue tirar esses metabólitos de determinadas formas. Só que quando isso acontece no seu cérebro, meio que não tem muito para onde ir. Isso fica, tá lá o neurônio, esse lixinho cai do lado do neurônio. E vai acumulando lixo. E quanto mais você faz coisas, mais lixo acumula. Quanto mais você pensa, mais lixo acumula. Quanto mais você está acordado, mais lixo acumula. Você faz um exercício intenso que você tem que usar muita força de vontade, digamos, acumula mais lixo. Você vai fazer alguma coisa que é mentalmente exaustiva, jogar um jogo de tabuleiro, jogar um xadrez, escrever uma coisa, um trabalho que você precisa pensar muito, isso gera também esse lixo. E ele vai acumulando. E conforme esse lixo vai acumulando, você vai ficando meio problemático, digamos. Você vai começando a ter problema para conseguir funcionar direito. É como se você quisesse trabalhar, mas tem lixo em cima da sua mesa, tem lixo do lado de você, se você levanta para ir no banheiro, você tropeça em lixo, enfim, atrapalha tudo. Quando você dorme, é como se o nosso cérebro desse uma descarga.
e jogasse esse lixo fora, tá? Só que esse processo de descarga, digamos, ele dura 7 a 9 horas. Depende da sua idade, depende de quem você é, depende do que você fez no dia, depende de muita coisa, do que você come até. Dependendo do que você come, vai gerar mais lixo na sua cabeça. Os pilares estão todos interligados. E conforme você vai dormindo, né, as horas vão passando, você vai limpando seu cérebro. O que acontece se você, que precisava dormir 8 horas, você dormiu 7? Essa 1 hora aí que ficou faltando vai ter lixo acumulado no seu cérebro que não conseguiu tirar. No outro dia você dorme de novo 7, mais 1 hora. 7, mais 1 hora. 7, 7, 7, 7. Começa a entulhar de lixo no seu cérebro. E não tem o que fazer. Não tem como tirar. E você vai ficando com sono, até que chega um momento que o seu cérebro entende, bicho, não adianta eu ficar com sono. Esse cara não vai dormir. Eu tenho que funcionar, eu tenho que aprender a funcionar tendo lixo para todo lado. E aí você para de sentir sono. Você começa a pensar, eu só preciso de 7 horas por dia. Só que você está com todos os sintomas de uma pessoa que está privada cronicamente de sono. Você está ansioso, se desespera, acontece uma coisinha que normalmente não te incomodaria, você começa a chorar. Você responde mal às pessoas, você trata as pessoas de forma agressiva, explode do nada. Você não consegue prestar atenção direito nas coisas, você tem certeza que você tem déficit de atenção. Você não consegue estudar, você não consegue fazer nada direito. E você vai ficando cada vez mais maluco. E você não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Você está dormindo mal. Você está privado de sono cronicamente. E como eu falei, isso pode simular praticamente qualquer problema mental. Pode fazer você ter muitos altos e baixos ao longo do dia, parecendo uma pessoa borderline, por exemplo. Pode fazer você começar a ter pensamento que não sai da sua cabeça e, por exemplo, minha avó vai morrer, minha avó vai morrer, minha avó vai morrer. Como teve gente que eu já atendi que tinha esse tipo de pensamento. Ou ficar tendo que fazer comportamentos repetitivos, enfim, simulando um transtorno obsessivo-compulsivo, por exemplo. Você começa a ter infinitos problemas. E se você... claro, a gente tem gente, tá? Isso aí é uma coisa um pouquinho controversa, mas vamos lá. A gente tem estilos de cérebro, digamos. A gente tem o cara que ele tem tendências, ele tem traços de psicopatia, tá? A gente tem o cara que tem traços de autismo, mas ele não é autista de fato. A gente tem o cara que tem ali um pezinho no déficit de atenção. A gente tem o cara que tem um pezinho no transtorno obsessivo compulsivo. O cara que tem, né, um estilo mais esquizoide, que fala, enfim, mais pro lado da esquizofrenia. Mas ele não é de fato. Só que se ele começa a dormir mal, ele vai ficar. Tá? E aí ele vai no psiquiatra, o psiquiatra vai socar ele de remédio e não vai adiantar. Porque o problema dele é que ele está dormindo mal. Entendeu? O remédio, às vezes, eu não sou completamente contra o remédio. O remédio, às vezes, ajuda para segurar a barra. Pô, calma lá, entendeu? Mas ele não vai tratar de fato o problema, que é você estar dormindo mal. Então, dá para você ver o tanto que isso é importante. Você dormir mal, por exemplo, vai atrapalhar a sua sensibilidade à insulina. E a sua sensibilidade à insulina é o que vai definir se você é gordo, se você é magro, se você ganha músculo com facilidade, se você treina e não ganha nada. O sono consegue definir isso também. Então, sim, às vezes você é gordo porque você não dorme direito. Olha só. Isso influencia tudo na nossa vida. E quando você vai ficando tempos e tempos dormindo mal, você vai acumulando dano crônico neurológico. E dizem que isso é irreversível.
Eu não acredito tanto, mas talvez seja bom você considerar que é irreversível, para você parar de dormir mal, né? Pensar 2 vezes antes de achar que vale a pena dormir mais tarde para você, sei lá, ver um filme, jogar um videogame, sair com a rapaziada, ou trabalhar, né? Trabalhar mais até de madrugada, estudar mais até de madrugada. Considere que você está estragando o seu cérebro, tá? Você vai ter demência precoce, tá? Isso é verdade. Enfim, eu pessoalmente acredito que tem várias coisas que você pode fazer para melhorar a saúde cerebral, mesmo depois de já ter causado algum dano. Agora, óbvio, se você nunca tivesse causado dano no seu cérebro e você fizesse essas coisas para melhorar a saúde cerebral, você ia conseguir chegar num patamar além, né? Agora, enfim, o que podemos fazer, né? A gente tem que trabalhar com o possível. Bem, essa coisa que eu estou falando de dano cerebral, por exemplo, vamos ser um pouquinho mais específico. A gente tem no nosso cérebro uma região que chama amígdala. A gente tem a amígdala da garganta, tá? Que hoje em dia o pessoal prefere chamar na medicina de tonsila palatina, tá? É aquela que, fiz uma cirurgia, tirei a amígdala. É essa aqui, não é a do cérebro, tá? Às vezes as pessoas confundem. A amígdala do cérebro é outra coisa, não tem nada a ver. Ela é uma região que governa o medo, a resposta ao medo, por exemplo. Como que você reage diante de uma situação amedrontadora, uma situação perigosa, né? Homens têm mais tendência a reagir de forma agressiva, mulheres têm mais tendência a agir de forma evasiva, fugir. Enfim, quando você dorme mal, você começa a deixar a amígdala hiperreativa. Você passa a ter mais medo. Você passa a ficar medroso. A ter medo da vida, a ter medo de... Nossa, e se eu for na academia e as pessoas acharem que eu estou fazendo exercício errado, me julgarem? Você começa a ter medo de se expor, de enfrentar alguma coisa. E o medo é importante, o medo te impede de fazer decisões muito erradas às vezes. Só que o medo em excesso começa a te enlouquecer e você perde funcionalidade. Quando você dorme mal, você vai deixar a amígdala hiperreativa. A mulher, como eu falei, ela vai ter tendência de fugir, evitar as coisas. Não quero tomar essa decisão, eu não quero sair de casa, não quero fazer isso e tal. E o homem ele vai ter tendência a tratar tudo de forma bruta, agressiva e responder mal, sei lá o que. Muito frequente o cara chegar para mim e falar, por exemplo, não, porque meu pai, ele me trata assim, assim e tal, e ele é um babaca, e ele é muito agressivo e tal. E aí o cara vai descrevendo, eu falo, cara, seu pai tá com depressão. Não, porque meu pai é um babaca, se ele tivesse com depressão, ele ia estar triste, chorando. Não, cara, depressão tem essa forma também, principalmente em homens, de ficar agressivo, cada vez mais agressivo, amígdala hiperreativa. E às vezes ele tá dormindo mal, é só esse o problema. Só, né, assim, por exemplo, o cara que trabalha em turno noturno, o cara é segurança, o cara faz algum trabalho que ele precisa trabalhar de noite. Isso vai destruir a saúde dele. Destruir a saúde dele. Assim, a gente precisa de um cara para ser segurança de noite, a gente precisa de um médico para trabalhar de noite no hospital, a gente precisa dessas pessoas, querendo ou não. Porém, eu não gostaria que um cliente meu fizesse esse tipo de função, porque aí, como é que eu vou tratar o cara? Adianta o que eu faço. Ele nunca vai ficar bem da cabeça. Enfim. Tem aquela coisa também, não, mas eu sou um cara vespertino, eu sou um cara matutino. O vespertino funciona melhor de noite, o matutino funciona melhor. Isso não existe.
A gente tem um cara matutino que acorda cedo, tem função bem ao longo do dia, chega de noite ele dorme, e a gente tem o cara que está doente, tá? Essa coisa de, eu sou vespertino, isso é mito, tá bom? Eu aprendi isso na faculdade, tá? Então, assim, se você aprendeu isso na faculdade também, ou ouviu alguém falar, não fique bravo com a pessoa. Ela só acreditou numa coisa que, né, é ensinado ainda, mas está defasado, bastante tempo. Hoje a gente sabe que a pessoa que vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, só funciona depois de tal hora, sei lá o que, ela tem uma coisa que a gente chama de distúrbio do atraso de fase, eu acho que é esse o nome. Ela vai dormir mais tarde, acorda mais tarde. Às vezes é por motivo social. No lugar onde ela vive, todo mundo faz isso. Ou então, cheguei em casa, muita gente mais nova que eu atendo. Cheguei em casa, estudei pra caramba, tava na faculdade e tal. E agora eu quero descansar um pouco, vou jogar videogame. Vai dormir tarde? É um distúrbio, tá? Enfim. Não adianta se você acha que você funciona bem dormindo 4 horas por dia. Isso não existe. Você não é diferente de todo mundo, tá? Isso é uma coisa também difícil. Às vezes o cara, não, mas eu só durmo 5 horas e eu tô bem e eu tô funcionando tanto tempo assim. Cara, você tá destruindo sua cabeça. Eu tava falando das coisas que acontecem no seu cérebro, né? O seu hipocampo, que é a área que guarda a memória, vai começar a se destruir também. A sua memória vai começar a ficar ruim, vai ficar vaga. Eu fiz isso? Quando que eu fiz isso? Onde eu deixei minha chave? Eu fui em tal lugar? Qual era o nome daquela pessoa? Quem que me falou tal coisa? A memória começa a sumir. Por quê? Porque você está dormindo mal. O seu hipocampo está sendo destruído. Tá? Você vai começar a ter hipofrontalidade, parte da frente do seu cérebro, né, que é o que controla a função executiva, atenção, autocontrole, disciplina, essas coisas que normalmente a gente quer ter. Né? Se você dorme mal, você vai começar a ter hipofrontalidade, ou seja, essa área do seu cérebro vai começar a funcionar pior e vai começar a diminuir a densidade neuronal, por exemplo. E você vai ter declínio executivo. Isso às vezes está relacionado à demência, né? Eu falei, por exemplo, da demência precoce. Pode fazer você achar que tem déficit de atenção, né? Vai perder autocontrole, enfim. A gente tem danos neurológicos mensuráveis de uma pessoa que dorme mal, tá? Mas, se você pega uma pessoa que está dormindo mal, põe ela para começar a dormir bem, ela vai melhorando aos pouquinhos essas funções. Se você coloca ela para meditar, ela vai melhorando rápido essas funções. Tá? Meditar e dormir bem. Não adianta meditar. Tem uns passarinho divertido aqui. Enfim, não adianta ela meditar e dormir mal. Né? Enfim, o que eu tinha para falar hoje era mais isso mesmo, era para você entender o quanto que é importante você dormir bem, tá? Quanto que é importante você focar nisso. Tem algumas dicas que eu posso dar, alguns conselhos. Por exemplo, se você dorme em um lugar barulhento, se faz muito barulho, cada vez que faz barulho, por mais que você não acorde, a gente consegue medir a qualidade do sono da pessoa colocando aqueles eletrodozinhos na cabeça dela e vendo as ondas cerebrais dela enquanto ela dorme. Imagina que as ondas estão todas assim. Eu tô simplificando, obviamente. As ondas estão todas assim. Aí dá um barulho, faz assim, ó. Você acorda brevemente quando tem um barulho, que é como se fosse o cérebro pensando assim, peraí, isso é um perigo? Isso é um problema? Eu tenho que acordar? Não é não. Tá, então deixa eu voltar a dormir. Então você tem microacordares durante o sono que vão atrapalhar bastante a qualidade do seu sono. Como é que resolve isso? Cara, protetor auricular, aquele que você aperta assim e tal, enfia dentro do ouvido, e é isso. Ajuda demais.
A gente tem alguns aí de 32 decibéis, coisas assim, que são muito bons. Outra coisa que piora demais a qualidade do seu sono, luz. Luz enquanto você está dormindo. Pô, mas tem um poste que fica na janela da minha casa. Cara, isso é tão frequente. Acho que metade das pessoas que eu atendo tem um poste na janela da casa da pessoa. E ela não tem cortina. Uma das coisas, compra uma cortina. É um investimento que vai mudar a sua vida. Outra das coisas que você pode fazer, pega uma camisa, dobra ela, uma camisa preta, põe na cara. Pronto, você não precisa comprar nada. Põe na cara e tal, venda bastante. E você não vai receber luz no seu olho. Isso já vai melhorar a qualidade do seu sono muito. É o que eu faço, por exemplo. Você pode usar aquelas vendas, eu não gosto das vendas porque elas são assim, e aqui tem aquela fitinha aqui, elas são redondinhas na frente, tem a fitinha atrás. E quando eu durmo, elas acabam mexendo, saindo, eu acordo com elas assim, o olho vendo a luz, enfim. Não gosto muito, eu prefiro a blusa, dá pra enrolar na cara. Agora, questão de calor, por exemplo, se você dorme num lugar muito quente, isso também atrapalha a qualidade do sono. Pô, mas eu moro em tal região, aqui é sempre quente. Cara, talvez fosse bom investir no ar-condicionado. Eu sei que é caro, eu sei que a conta vai ficar mais alta e tal, mas o sono é o primeiro pilar. Invista nele e a sua vida transforma. Ah, eu ronco muito. Eu tenho um problema que eu ronco. Roncar, antigamente a gente achava que roncar é uma característica engraçada sobre a pessoa. Ah, meu pai ronca, nó, que engraçado e tal, não sei o quê. Não é. Roncar é um distúrbio do sono. Roncar, a pessoa está em sofrimento respiratório, tá? Enquanto ela está dormindo. A via aérea dela está mal posicionada, tem colabamento, por exemplo, por conta do relaxamento na hora que ela está indo dormir, e isso vai fazer ela respirar mal. E se ela respira mal e ela oxigena mal o corpo e o cérebro enquanto ela está dormindo, ela vai acumular lixo no cérebro dela e ela vai acumular dano cerebral, ela querendo ou não. Ah, eu estou fazendo tudo certinho, não tem luz, não tem som, não tem nada de errado. E eu durmo na hora certa, acordo na hora certa, tá tudo ótimo. Porém, eu ronco. Não tá ótimo, tá péssimo. Tem que ser abordado imediatamente. Esse é um dos únicos casos que eu acho que, assim, tem que fazer cirurgia? Faz cirurgia para ontem, tá? Se for o caso. Agora, por que você ronca? A maioria esmagadora das pessoas ronca porque é obesa. Se você está roncando porque você é obeso, você tem que perder peso. Você está destruindo sua vida. Tem gente como eu que ronca se estiver na posição errada. Se eu dormir com a cama aqui atrás e eu estou de barriga para cima, eu vou roncar. Com certeza eu vou roncar. Então o que eu faço? Eu não durmo de barriga para cima. Eu durmo de lado, né? Durmo de lado. Agora, uma coisa que eu percebi também, se eu estiver muito cansado, o dia foi muito exaustivo, e os meus dias estão sendo muito exaustivos, e eu dormir assim, eu vou roncar. Entendeu? De lado, né? Eu vou roncar. O que eu faço? Essa posição aqui, ó, atrapalha a passagem de ar. O queixo para baixo, em direção ao peito, atrapalha a passagem de ar. Se você eleva o queixo, você abre o peito, a passagem de ar melhora. Isso é uma coisa que eu não vejo ninguém falar quando vai falar de ronco. Sono, dormir melhor. Nunca vi ninguém falar postura enquanto você está dormindo, não importa. E aí, se você dorme assim, você ronca, às vezes se você dorme assim, você não vai roncar. Então, em vez de ficar encolhidinho aqui, se isso está te fazendo roncar, fica, não sei se eu estou aparecendo na câmera, fica aberto a postura, dorme assim. E isso vai fazer você respirar melhor. Como é que eu aprendi isso? Na medicina a gente tem que entubar as pessoas às vezes, né? Passar um tubo na garganta dela para fazer ela conseguir respirar, para ela não morrer.
E você não vai conseguir passar o tubo na pessoa nunca se ela estiver assim. Não vai, não tem como, desiste. Entendeu? Você tem que pegar, retificar a via aérea da pessoa. Puxar aqui a mandíbula para frente e você consegue entubar ela. E se você aplica essa mesma coisa para dormir, como é que você vai respirar assim? É difícil. Assim funciona. Enfim, dica legal para vocês, né? Às vezes até o cara que é obeso, o cara que ronca por conta disso, se ele tiver uma postura boa enquanto ele está dormindo, ele vai roncar menos. Isso já melhora muito a qualidade do sono, né? Pesadelo. Tem gente que tem muito pesadelo. Dorme, acorda desesperado. Dorme de novo, acorda desesperado. Dorme de novo, acorda desesperado. O cara, já atendi gente que falou pra mim, cara, eu evito dormir. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter um pesadelo atrás do outro e isso me deixa maluco. Aí o seu problema pode ser, por exemplo, algum trauma, pode ser ansiedade, como a gente estava falando. Isso é bom abordar de outras formas, né? Com atividade física, com uma terapia, né? Eu atendo muitas pessoas com hipnose, por exemplo. Funciona muito bem para esse tipo de situação. Então, pesadelo é uma coisa que tem que ver também. Refluxo. Não consigo dormir porque eu fico tendo refluxo. Aí eu tomo Eno, bicarbonato, sei lá o que, melhora, mas aí depois piora de novo e tal. Cara, refluxo está muito relacionado com alimentação. Você está comendo coisa errada. Basicamente isso. Tem coisa que causa refluxo, sim. Se eu comer agora, eu não tenho refluxo. Se eu tomar, sei lá, suco de tomate e deitar, eu vou ter refluxo. Porque tomate causa refluxo, é uma das coisas que causam refluxo. Então, de novo, os pilares estão todos juntos, né? A gente tem um entendimento, a gente tem muita coisa aí que tem discordância na medicina. Então, por exemplo, o cara tem refluxo porque o ácido do estômago dele está muito alto, então vamos dar uma base que anula o ácido e ele para de ter refluxo. Eu já não penso assim. Para mim é uma disfunção do esfíncter. A gente tem um esfíncter que impede o ácido de voltar. E esse esfíncter funciona se o ácido estiver forte. Então, às vezes, você está tendo refluxo porque a sua acidez estomacal está baixa. E estando baixo, o esfíncter não funciona. E aí, na hora que você dorme, fica voltando ácido, fica queimando a garganta. E aí, se você toma bicarbonato, base, né? Você vai deixar cada vez o seu ácido estomacal mais básico. E aí vai ter mais refluxo com o tempo. Então, assim, eu não acho uma boa solução. A solução melhor é olhar o que você está comendo. O que você está comendo atrapalha o ácido estomacal? Tem algum tipo de disruptor digestivo? As plantas não querem que você coma elas. E elas são cheias de enzimas que vão atrapalhar a digestão. Às vezes você está comendo alguma coisa que está atrapalhando a sua digestão. E se você tira isso da dieta, você não tem refluxo nunca mais na sua vida. Eu já consegui resolver casos de refluxo 100%, sem dar um remédio para uma pessoa. Não estou falando que vai ser 100% dos casos, mas dá para melhorar pelo menos. Isso com certeza dá. Então, assim, essas são algumas dicas, né, de como melhorar seu sono. Às vezes você tem alguma coisa mais específica e a gente tem que ver como abordar e tal. Às vezes tem algum tipo de remédio, não especificamente para te obrigar a dormir, mas tem alguma coisa que pode ajudar no seu caso em específico. Só que o que você tem que saber é, o sono é extremamente importante. Extremamente importante. Não existe isso de, mas eu preciso fazer isso. Não. Você tem que dormir. Entendeu? Você tem que dormir. Já teve gente que eu atendi, por exemplo, que falou, pô, cara, mas eu sou concurseiro, eu tenho que estudar mais. Eu estou estudando, sei lá, 8 horas por dia, só que eu também trabalho, e aí eu tenho que dormir menos para eu conseguir estudar mais. Eu falei, não, você vai fazer o seguinte, você vai dormir mais, estudar menos. Mas aí eu vou aprender menos. Não vai aprender menos. Se você estuda e você não dorme, você vai guardar essa informação aonde? Se você está destruindo o seu hipocampo. Aí eu consigo convencer o cara, e ele conseguiu de fato estudar menos e aprender mais.
Até porque não é só a questão da memória. Tem a questão do foco, da atenção. Se no momento que você está aprendendo você tem mais foco, aquilo consegue guardar melhor. Enfim. Sono. Primeiro pilar. Primeiro por quê? Porque é o mais importante. Porque sem ele não dá nem para fazer, não dá nem para pensar no resto. Não dá. Pra vocês terem ideia, um método de tortura usado por muito tempo, é usado até hoje, é você deixar a pessoa sem dormir. Por quê? Porque ela começa a ficar louca, ela começa a ter alucinação, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar desesperada. Você não precisa bater nela. Deixa ela sem dormir. Deixa ela numa cela pequenininha que ela tem que ficar de pé. Não dá para ela sentar, deitar, nada. E aí se ela começar a escorar, você faz um barulho alto para acordar ela, por exemplo. Pior tortura que você vai fazer. Isso destrói a vida da pessoa. Destrói completamente. E, né, o pessoal que eu atendo parece que gosta de se torturar. Não, mas eu tenho que dormir menos. Não, não tem não. Você tem que buscar ser uma pessoa mais saudável, senão você não vai conseguir enfrentar o resto dos seus problemas. Eu sei, eu entendo. Às vezes você quer ser mais efetivo em alguma coisa e você tem que sacrificar o sono, mas você está sacrificando a coisa errada. Sabe? É tipo... eu já escutei uma metáfora uma vez, é tipo o taxista economizar na gasolina. Você tem que ser muito estúpido para fazer uma coisa dessa. Então, enfim. Hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Me digam o que vocês acharam do estilo do vídeo, do cenário, da edição, que não tem, eu acho, né? Acho que eu não vou editar. Do tamanho também, eu sei que eu faço uns vídeos muito grandes, às vezes é difícil de ver. E qualquer dúvida que tiver, pode deixar no comentário, pode falar aí que eu vou responder, às vezes até me dá a ideia de fazer alguma outra gravação depois. E é isso. Agradeço quem chegou até o final do vídeo, né? E até mais. Para quem ficou até aqui, deixa eu ver se eu acho. Vamos ver um pouquinho da paisagem. Eu ia mostrar os passarinhos, mas eles foram embora. Enfim, pelo menos olhem a paisagem. E até mais.